Olá, meus amigos, muito bem-vindo novamente aí ao meu canal. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente e vamos bater um papo de novo. Hoje o tema é visão extraordinária, mas afinal, né? Por que uma visão extraordinária? Eu vou te responder isso numa jornada, uma jornada que nós vamos começar daqui a pouco. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio de Carvalho, sou treinador de pessoas. O que eu faço? Trabalho com desenvolvimento profissional, ou seja, eu ajudo aí na carreira, ajudo na transição de carreira. Eu quero, na verdade, que você trabalhe num lugar melhor, que seja feliz nesse lugar e que produza com alegria. E com isso, lógico, você cresça pessoal e cresça profissionalmente. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Ok? Então vamos lá? Vamos lá falar sobre nossa visão extraordinária? Mas antes de começar a falar sobre essa visão extraordinária, eu gostaria de levantar aqui começar, né? Na verdade, começar, só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Eu gostaria de começar de outra maneira. Eu vou levar vocês um pouquinho lá no começo da minha jornada, quando eu comecei, na verdade, né? Quando eu comecei, antes até de eu começar a trabalhar, muito antes de eu começar a trabalhar. Então, naquela época, como que eu guardava o meu dinheiro? Como que era guardado o meu dinheiro? Eu fazia isso, né? Os bancos, eles davam um cofrinho para nós. Davam um cofrinho, tipo essas latinhas de Coca-Cola, quem não conhece, né? Dava um cofrinho, tipo essas latinhas de Coca-Cola, para que colocássemos as moedas. Ou seja, o meu pai dava moeda, minha mãe dava moeda, ou alguém me dava moeda, eu ia lá, colocava no cofrinho e juntava. Quando aquele cofrinho estava cheio, levava ele no banco, ou deixava na poupança, ou pegava o dinheiro. Ou, às vezes, você nem levava para o banco, abria ali mesmo. Antes mesmo dele acabar de encher, já abria o cofrinho. Então era assim que funcionava. Para vocês terem uma ideia, ó, esse daqui é um cofrinho, tá vendo? É um porquinho, mas ele é um cofrinho. Tem uma abertura aqui, por aqui colocava a moeda, enfim, guardava. Aí ou colocava na poupança, ou gastava, enfim, fazia o que achava melhor. Legal? Passou, aí veio, teve inflação também. A inflação naquela época era muito alta. Então, quando recebia esse salário, na verdade, se você não corresse para comprar aquilo que você queria, aquilo que você estava planejando, você corria o risco de não comprar mais. Era pegar o salário e correr para o mercado para ver se conseguia comprar lá os mantimentos. Então, isso aí para você ter uma ideia, como mudou, como melhorou. E essa melhora veio aí com o Plano Real, aí começou a se pensar em acabar com a inflação, aí começou a melhorar, melhorou mais. Naquela época lá que o presidente falou que os nossos carros eram tudo umas carroças, aí começou a melhorar. Na verdade, esta época começou sim a melhorar. Ok? Legal. E por que eu estou falando isso? Qual que é o motivo de eu estar falando isso? Porque nós vamos falar aqui de visão extraordinária. Só que para você ter uma visão extraordinária, para você conseguir alcançar um objetivo, você vai precisar de segurança. E um dos itens para segurança, para que você consiga aí, para que eu consiga ter a segurança necessária, é o quê? É o financeiro. Sim, é o financeiro. Você precisa de dinheiro. Você imagina, por exemplo, você querer fazer uma viagem e não tiver dinheiro. Não vai dar certo. Concorda? Por exemplo, você quer ir para uma faculdade e não tem condições. Não vai dar certo. Legal? Ou você mesmo está no seu emprego, você quer ir para um outro emprego, mas tem medo porque não tem a segurança financeira necessária ainda. Então o financeiro, na verdade, ele te traz uma segurança sim, uma segurança necessária para você fazer algumas coisas. É lógico que por trás disso tudo tem outros motivos, tem medos, enfim, tem incertezas, tem outras coisas aí que precisam ser tratadas. Mas o financeiro é uma delas. E nós vamos falar um pouquinho aqui do financeiro. E por que eu acho essa história do cofrinho uma boa?
Porque naquela época, nós guardávamos o dinheiro, só que não tinha essa mentalidade ainda de fazer com que esse dinheiro rendesse, fazer com que esse dinheiro crescesse um pouquinho mais, para que você pudesse aí, no futuro, ter alguma coisa melhor, comprar assim, então, um objeto melhor. Por isso que hoje eu apoio, né, além da mudança no estilo educacional, para que ele se aproxime mais à nossa realidade, à realidade que nós vivemos no nosso dia a dia, tem assim a educação financeira logo ali nos primórdios do seu... quando você começa, quando você vai lá, não sei se hoje é prezinho, mas enfim, na minha época era prezinho, quando você começa na escola, e não só na escola, mas em casa mesmo, você já ter essa educação financeira, você já ter esta mentalidade financeira. Como? Fazendo atividades que te direcionam para isso. E assim como outras matérias que deveriam ser incorporadas, e outras matérias nem poderiam não ser extintas, diriam, mas poderiam dar até menos importância em determinadas épocas do seu ensino. Ok? Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. A importância de você ter uma segurança financeira para fazer algo. Certo? Então, para que você possa aí... Bom dia aí, Fernando. Hoje nós estamos falando sobre visão extraordinária. Para que você possa construir algo na tua vida, você precisa saber primeiro o que você quer construir. Certo? Para quê? Para ter apoio, esse apoio financeiro. Para você começar a criar o hábito, por exemplo, de guardar o seu dinheiro, ou de começar a investir, você tem que ter um motivo para fazer isso. Por que o motivo? Porque sem esse motivo vai acontecer o que acontecia comigo lá quando eu guardava no cofrinho. Eu vou ver aquele cofrinho enchendo, aí tenho vontade lá de comprar, por exemplo, um doce, vou aonde? No cofrinho. Onde tem dinheiro para eu ir lá comprar o doce. Certo? Ou, por exemplo, vamos trazer hoje para a nossa situação atual. Eu vou pegar meu dinheiro, vou guardando ali na gaveta, deixando, vou juntando, aí de repente pinta um celularzinho melhor. O que eu faço? Vou lá e compro um celular melhor. Só que eu poderia, às vezes, ter algo a mais do que o celular se eu comprasse, se eu guardasse dinheiro. Se eu guardasse um pouco desse dinheiro, não estou falando tudo. Porque o dinheiro você tem que entender o seguinte, a situação financeira você tem que entender o seguinte, você tem que ganhá-lo, você tem que fatiá-lo ele. Quando você ganha, você tem que fatiá-lo ele. Uma para pagar dívidas, outro para você poder gastar com o que desejar e um pouquinho guardar. Certo? Esta seria a boa maneira de se lidar com o dinheiro. Né? Isso aqui é só o começo, só uma explicação para você ter uma ideia. Por quê? O guardar é um pouquinho. Tá? Mas sempre guardar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você ganha R$100 no mês. R$100. Pouquíssimo, né? Mas é isso mesmo, R$100. Aí você pega 10% desses R$100 e guarda ele. Ou seja, você vai guardar R$10, ok? Coloca lá no seu cofrinho, aqui está o cofrinho, você coloca lá R$10. No mês que vem, você ganhou mais R$100. Agora você tem R$110, porque você guardou 10. Aí você vai guardar mais 10. Então, você só vai utilizar 90 e vai guardar mais 10. Você vai ficar com 20. No outro mês, você vai ter quanto? 120. Isto é só um exemplo para você ter em mente. Né? Imagina aí se você ganhar mais. Aí você pode estar pensando nesse momento, poxa, mas eu não tenho nem como... nem sobra para mim, como é que eu vou guardar? Então, nós vamos tratar disso um pouquinho lá mais para frente. Mas a ideia agora é que você tenha essa mentalidade de saber o porquê guardar. Este fato de você simplesmente guardar, já cria um hábito para você, um hábito que você vai utilizar lá mais para frente, quando você, sim, tiver mais condições. Então vai criar um hábito. Então isto é uma coisa, é algo que você tem que se exercitar, que eu tenho que me exercitar para criar esse hábito. Legal? Aí, só um minutinho. Só que para você criar esse hábito, tem um negócio que você precisa ter um motivo, uma motivação, você precisa ter um combustível. O carro para andar, por exemplo, ele não precisa de um combustível.
você precisa de um combustível para criar esse hábito. E qual que é o seu combustível? Qual que é o meu combustível? Então aí eu vou te dar um outro exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos, na verdade comecei com 12, 14 anos eu fui registrado. Legal? Mas nesta época, dos 14 até os meus 20 anos aí mais ou menos, eu não guardava dinheiro, não queria nem saber de guardar dinheiro. Eu queria era mais gastar mesmo. Eu queria mais gastar. Aí quando eu arranjei um emprego melhor, tal, eu peguei o hábito do que eu comecei a falar assim, poxa, eu quero viajar. Este foi o meu combustível. Ou seja, eu gostava não, ainda gosto de viajar, eu gosto muito de viajar. Então o meu combustível foi esse. Eu quero viajar. E o que eu fazia? Eu guardava uma parte do meu salário para a viagem. Então todo ano eu ia viajar para um lugar legal, um lugar que eu gostava, um lugar que eu já marcava. E a visão, aí que está a questão da visão extraordinária. É isso que você tem que ter. A visão extraordinária que é o seu combustível, o seu motivador, o seu impulso que você vai dar para poder guardar o seu dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu pegava, juntava, chegava lá no dia, já sabia o local, já sabia para onde que eu ia, o que eu ia fazer, quais os lugares que eu ia visitar, quanto que eu poderia gastar, porque eu já tinha tudo marcadinho. Então, quando eu partia para a viagem, já estava praticamente a viagem toda paga. Quando eu voltava, o que eu fazia de novo? Novamente, guardava. Então, o que eu quero dizer para você que esta visão extraordinária é o combustível para que você possa chegar aonde que você deseja, ok? É o combustível da sua viagem. E qual que pode ser a visão extraordinária? Qual que você pode utilizar como visão extraordinária? Vou te dar uns exemplos. Você pode usar, por exemplo, a viagem, é um exemplo. Você pode falar assim, eu quero fazer aí uma faculdade, é outro exemplo. Você pode querer fazer, eu quero fazer um intercâmbio, é outro exemplo. Você pode querer fazer uma pós-graduação, um mestrado, são exemplos. Você pode querer, aí eu vou trazer aqui para o meu ramo, para onde que eu atuo. Você pode querer fazer uma transição de carreira. Imagina você querendo mudar de área profissional, só que não tem a sustentação financeira para fazer isso. O que você vai fazer? Das duas a uma. Ou você vai continuar e vai criar, né, essa sustentação financeira, ou você vai já ter o dinheiro para fazer isso daí. Porque se você sair simplesmente sem essa sustentação, é provavelmente que você retorna na situação que estava antes, no local que você estava trabalhando, na profissão que você estava exercendo antes. Então, por isto que é necessário essa sustentação financeira. Assim como uma transição de carreira, como uma alavancagem de carreira. Vamos supor que você esteja aí trabalhando e queira se tornar um gerente, um diretor, não sei, ser um empresário, por exemplo, ser um empreendedor, micro, pequeno, ser um empresário. Então você vai criar esta visão extraordinária, você vai começar a ver isso daí, vai criar mesmo, como se você tivesse lá, vai sonhar com isso daí, para que você impulsione para realizar esse sonho, que isso vai ser o seu combustível para você guardar o seu dinheiro para você poder realizar o seu sonho. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você tenha filhos e, logicamente, você quer o melhor para o seu filho e você não quer? Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu acredito que você também. Vamos supor que você queira que seu filho faça uma pós-graduação, que faça uma faculdade, que seu filho faça um intercâmbio. Vamos supor que você queira viajar com a sua família para a Disney. Eu fui, por exemplo, para a Disney, tudo pago, mas pago por mim, porque eu fiz essa criação de recursos para eu ir para lá. Então, olha só, isto é muito legal e é muito importante. E você pode usar isso aí para qualquer coisa na sua vida, não só no financeiro. Então você precisa ter o combustível. O que é o combustível? A visão extraordinária. E aqui eu vou falar também de algumas outras coisas que não é só a visão extraordinária, não é só exatamente a visão extraordinária ou o seu sonho, ou enfim, o que você
almeja, você tem outras coisas aí, você precisa saber outras coisas. E para falar dessas outras coisas, no final aqui eu vou marcar aqui algumas coisas que você pode começar já a fazer. Por exemplo, tem um livro aí que ele chama assim, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Olha só, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu li esse livro e ele traz pra gente algo muito importante, algo muito legal, que é algo que vai te ajudar, que é eu me conhecer como qual que é o meu perfil financeiro, ou seja, como é que eu trato o meu dinheiro. Nós temos que ter um cuidado especial com o dinheiro. E como é que eu trato o meu dinheiro? Então segundo esse livro, cada um tem o seu perfil. E eu vou te falar aqui uns perfis. Ó, tem o poupador, tem o gastador, o descontrolado, o desligado e o financista. Eu vou mais ou menos rapidinho, eu vou te dar aqui um exemplo de cada um. Mas fica aí a dica do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O poupador é aquele que só guarda, só guarda, só guarda, só guarda. Quando você faz isso, quando o poupador faz isso, o que acontece? Ele não está se dando mérito. Ou seja, você só pega o dinheiro para guardar, não está se dando mérito, você não está se presenteando. Então, você também tem que, quando ganha alguma coisa, você tem que sim aproveitar desse seu dinheiro. Não só pagar suas dívidas e não só guardar, mas você tem que aproveitar dele. Você tem que dar o mérito. Por exemplo, você vai lá e compra aí uma caneta, né? Compra uma caneta. Pronto, você se presenteou. É isto. Né? Você saiu aí para jantar com a família. É um presente. Então é o mérito que você se dá. É a recompensa. É como se fosse uma recompensa. Isto ajuda também. Então, além do sonho, isso aí também ajuda. Então, o poupador, ele é assim, ele só guarda, só guarda. O gastador, como o próprio nome diz, só gasta. Então, ele vive de aparências. Vai lá, pega o dinheiro dele e gasta. Vai lá, pega o dinheiro dele e gasta. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só qual que é o problema? Que ele não vai ter os seus recursos necessários. Ele não vai ter. O descontrolado é aquele que gasta, mas ele nem sabe onde que está gastando. Ou seja, nem a imagem dele. Ele simplesmente gasta. Ele vai lá no cartão de crédito, gasta, gasta, gasta. E já deixo a dica aqui. Cartão de crédito é um vilão. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado. Os juros é muito, muito alto em relação até a aplicações financeiras. Então, cuidado com o cartão de crédito. O desligado é aquele que, por exemplo, além de gastar, não sabe nem o que entra no banco. Então, imagine alguém que não sabe nem o que está gastando. Às vezes ele está gastando que nem o que tem. Então é um cara desligado, esse é o desligado. E o financista é aquele cara legal, aquele cara que eu gosto. É aquele cara que ele pega o dinheiro, ele sabe dividir o dinheiro dele, sabe pegar aquela porcentagem, e cada um tem a sua porcentagem que vai poder guardar, sabe pegar a sua porcentagem e guardar, sabe pegar, sabe ter o méritos do seu dinheiro e sabe poupar também, sabe economizar. Poupar, que eu digo aqui no sentido, né, não é colocar na poupança, porque hoje a poupança está um pouco ruinzinha aí, né, mas é fazer aplicações. Então, esses são os perfis, e aí você pode pegar mais desses perfis. Não é um livro só para casais, não é um livro só para casados, mas é um livro também para solteiros, porque eles trazem os perfis. Isso é muito legal. E para quem é casado é melhor ainda, porque vai ter a possibilidade de ver o seu perfil e ver o perfil da sua esposa. E de repente, ou né, do seu esposo, e de repente você também mostrar para aquela pessoa. Né? Olha, assim, juntos, se nós juntarmos as nossas forças, nós vamos chegar mais longe. Isso é verdade. Se nós juntarmos as forças, nós chegamos mais longe. Esse é um perfil. A outra dica que eu vou deixar aqui é sobre um curso que foi gratuito para mim. Eu fiz ele na época gratuito. Foi uma indicação de uma pessoa muito maravilhosa. É uma pessoa aí que me mandou esse curso. É um curso, cara, muito bom. Ele é muito, muito básico e te ensina exatamente a isso, a fazer esse caminho, a você a poupar, a você começar a economizar. Ele não vai te ensinar ainda aplicação, nada disso, mas ele vai te ensinar a começar a criar sua renda. Então você tem que ter em mente o seguinte,
né? Você tem que ter em mente o seguinte, você tem que ter um controle, saber quanto que está entrando de dinheiro para você hoje e quanto está saindo. E você tem que, primeiro, né, vamos supor que o saindo está muito alto. Você tem que equilibrar isso daí. Você vai ter que equilibrar. E depois fazer com que a entrada seja maior do que a saída. A partir daí, você vai pegar um montante disso daqui e vai guardar. Vai guardar, mas guardar bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Mas vai guardar bem. Então, a dica então de hoje, eu vou deixar aí marcado, é a faculdade, a Universidade de São Paulo. Eu vou marcar depois, São Paulo. Ela tem um curso gratuito, eu não sei ainda se ele é gratuito, mas este curso, o que ajuda? O que ele ajuda você? Ele ajuda você a ter essa mentalidade de respeitar o seu dinheiro, de saber como que você vai lidar com o seu dinheiro. Ou seja, né, só recapitulando, imagina você que seu gasto esteja aqui e o seu ganho esteja aqui. Cara, tem um descompasso. Você está tirando dinheiro de algum lugar, tem um descompasso aqui. Então você tem que trazer isso aqui para cá, alinhar e depois fazer com que o seu ganho seja maior do que o seu gasto. Fazendo isso, você começa a guardar um pouco por mês. Guardar um pouco. Aí você tem que saber quanto que você vai guardar desse pouco. 10%, 5%, não sei. Aí cada um tem o seu. Certo? Então, fica a dica de hoje. Mais uma dica. Primeiro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele vai te mostrar o perfil de financista que você é, de economista que você é. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E Faculdade São Paulo, que tem um cursinho gratuito que te explica exatamente, né? Não vai te mostrar o perfil, mas ele vai te falar como você começa a criar essa mentalidade de guardar o seu dinheiro. Cara, isso é muito bom. Então, feito isso, você tendo esse equilíbrio, você já tem algumas coisas aí. Você vai ter o seu sonho, a sua visão extraordinária, por exemplo, né? O que eu desejo lá na frente, eu quero fazer uma viagem, quero fazer uma pós, quero fazer um mestrado, quero fazer um intercâmbio, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero comprar um celular, não sei. É o seu desejo. É uma visão extraordinária. E fazer, montar, procurar preço, procurar locais, procurar faculdades, os cursos que você vai fazer. É criar mesmo, é fazer como que você já tivesse no lá atrás mesmo para você fazer isso. Certo? Essa é a visão extraordinária. Depois o perfil. Saber qual que é o seu perfil de economista. Se você é poupador, se você é gastador, se você é um descontrolado, se você é um desligado ou se você é um financista, ok? Então nós já temos o perfil. Duas indicações, o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e o outro, Faculdade São Paulo, que tem um cursinho lá gratuito. Eu acho que ainda é gratuito, não sei, entra lá e veja. Eu acho que é gratuito. É um negócio muito legal, uma grande pessoa me passou e eu fiz. É básico, mas é muito bom, gostei muito. E quando eu gosto de indicar. Aí vem a terceira etapa. Essa terceira etapa, ela é mais teórica. É mais leitura, é mais conhecimento. É que te vai trazer mais lucidez aonde colocar o seu dinheiro. E aí, deixa eu deixar claro aqui, o meu negócio é tratar de carreira, de tratar de alavancagem de carreira, de tratar de transição de carreira, ou seja, de fazer você trabalhar num lugar melhor do jeito que você quer. É isto que eu faço, tá? E para que eu faça isso, eu preciso que você tenha a estrutura financeira necessária, que você tenha essa ideia de estrutura financeira. Porque isso é muito importante. Isso vai ser um pilar que vai te sustentar. Porque, na boa, ninguém atravessa uma ponte se tiver medo de altura. Então ele vai ter que criar o hábito, né, subir alturas pequenininhas para ver que não é tão perigoso atravessar uma ponte assim como ele imagina. Ok? Então vamos lá. Aí, você fez tudo isso. Tem mais uma coisa, você vai começar, paralelamente a isso, a estudar sobre aplicações financeiras. Aí é uma coisa mais chatinha. Eu
eu vou te confessar que é um pouquinho mais chatinho. Mas não é tão chato assim, porque existe uma outra indicação aí, que eu vou deixar indicado aqui, porque como eu falei, quando a coisa é boa, tem que se indicar mesmo. Então, é assim, você tem que entender e você tem que saber aonde colocar o seu dinheiro. Cara, não dá para deixar, por exemplo, dinheiro hoje em casa. Pode deixar um pouquinho, mas não muito. Mas também não dá para deixar na poupança, porque a poupança não está rendendo nada. E naquela época da inflação alta, lembra quando eu comecei a falar? Você colocava na poupança e não adiantava nada. E tinha situações que se você não colocasse na poupança todo mês, você ia acabar devendo para o banco, porque a inflação comia seu dinheiro. Tá? Então hoje a poupança está fraco e os juros estão baixos. Então você tem que saber aplicar o seu dinheiro. E como fazer isso? Como fazer isso? Estudando. Estudando. Não tem outro jeito. Você tem que saber aplicar o seu dinheiro. Não é delegar dinheiro, clientes, não se delega. Não se delega. Dinheiro, clientes, não se delega. E outras coisas também não se delega. Né? Por exemplo, não se delega esposo, não se delega esposa, não se delega namorado, não se delega namorada, não se delega, caralho. Desculpa, isso não se delega. Então, dinheiro não se delega também, ok? Você tem que saber para quem está deixando o seu dinheiro, quem está tomando conta do seu dinheiro, tá? Para você saber isso, você vai precisar saber o que é, por exemplo, ações, o que é, por exemplo, uma renda fixa, o que é multimercado, o que é, por exemplo, tesouro direto, o que é taxa Selic, o que é CDB, CDI. Cara, você deve estar falando, meu Deus do céu, vou parar por aqui. Não, não pare ainda, não pare ainda. Não pare, porque olha só, a terceira dica. Tem uma pessoa que eu estou seguindo, eu comecei a seguir, na verdade já faz há 2 anos que eu sigo, agora há 2 anos que eu a conheço, e há 1 ano que eu sigo exatamente essa pessoa. É uma menina, eu digo menina porque é mais jovem do que eu, então é uma menina. Ela é muito boa no que fala, e ela fala exatamente como a Santou, exatamente como o livro. Ela fala de uma maneira tranquila, uma maneira limpa, uma maneira sossegada que você pode entender. Quem é? É a CEO, é a CEO da Spiti. S-I-P-I-T-I, Spiti. Então eu vou deixar aí, @SeabraLuciana. @SeabraLuciana. Não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, tá? Não estou fazendo propaganda, mas é que eu vi numa live livre dela, uma live free, que não se paga, gratuita, aqui no Instagram. Eu vi numa live dela, inclusive ela está fazendo aí lives diárias, 21 e 23, que fala sobre investimentos. É lógico, ela quer atrair cliente, ela tem um negócio dela, né? Esse é o nosso objetivo, atrair clientes. Ela fala sobre investimento. E ela montou um modelo, ela fez um negócio muito legal, chamado caixas. São caixas que vai te explicar cada etapa desse negócio todo, cada coisinha desse negócio. O porquê é importante você ter uma reserva de emergência, o porquê é importante você ter diversificação, o porquê é importante você conhecer aonde você está colocando o seu dinheiro. Então é muito legal. E isso é importante porque você seguindo esse negócio, seguindo mais ou menos, vai te trazer já uma lucidez de como você pode criar a sua sustentação. Como você pode criar sustentação. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que além de, pode seguir ela ou seguir outras pessoas, você vai ter que pesquisar aí sobre financeiro, você vai pesquisar sobre aplicações, onde aplicar, o que é uma bolsa, como que eu aplico, quanto que eu posso aplicar, quanto que eu posso ganhar, porque eu tenho que evitar aquelas maluquices de falando assim, caramba, aqui um rendimento rendeu 30% ao mês, aí você vai lá, né? Olha só, imagina só, aqui tem um tubarão, aqui tem um tubarão, aqui tem um monte de sardinha vindo, né? 30% ao mês, eu estou pagando 30% ao mês, olha a sardinha vindo, 30%. Aí chega aqui, ó, o tubarão, come a sardinha.
Você tem que tomar cuidado com isso, meu amigo. Tem que respeitar, meu amigo e minha amiga, você tem que respeitar o seu dinheiro. E é isso que eu quero que você faça. Respeite o seu dinheiro. Como? Aprendendo, vivenciando. Né? Você tem que aprender, você tem que respeitar o seu dinheiro. Como que você vai aprender? Seguindo esses 3 etapas que eu estou te falando. Primeiro, ler livros relacionados ao assunto. Um dele, bem basiquinho, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que vai te trazer o seu perfil financeiro. Você se conhecendo, você vai saber como se controlar. Criar o hábito, ter uma visão extraordinária. Para que você quer dinheiro afinal? Para que você quer dinheiro? Eu quero para comprar uma bolsa, quero para comprar um sapato. Para que você quer o dinheiro? Criar aquele sonho, aquela visão extraordinária. Você vai ter que saber equilibrar os seus gastos com os seus ganhos e aumentar os seus ganhos. E você vai ter que saber aonde deixar o seu dinheiro. Para aí sim depois você começar a realizar os seus sonhos. Aí você começar a realizar os seus sonhos de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira feliz, que é assim que a gente quer. É isso que eu quero, por exemplo, quando alguém vai fazer uma transição de carreira. É isso que eu quero quando alguém vai querer uma promoção, que ele vai tranquilo, que ele não chega e fala assim, olha, eu vou ter uma promoção. Então eu quero já aproveitar e fazer um curso para a liderança. Só que não tenho dinheiro para fazer isso. Por quê? Não se preparou, não teve pilar. Você está entendendo? Eu quero mudar de empresa. Poxa, mas eu tenho medo. Olha, eu não estou aguentando mais essa empresa, eu quero sair, mas eu não posso sair. Porque não tenho dinheiro. Tá vendo? Pilares. Eu quero montar o meu negócio, mas não tenho recursos. Aí tenho medo, porque não tenho recursos. Tem gente que se aventura, vai sem recurso mesmo. Cara, dá certo? Dá, é lógico, pode dar certo. Mas pode trazer também gastos aí. Imagina você que quer montar o seu negócio com filhos, né? E se aventura num negócio desse. E tem obstáculos. E aí você começa a ver que não é tão fácil montar um negócio como imaginou. Então você tendo o seu sustento financeiro, tendo a sua reserva, tendo as suas aplicações, isso vai te ajudar muito. É por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui para você. Uma visão extraordinária. E esta visão extraordinária vai sustentar tudo isso que eu falei. Tudo. Ela vai sustentar tudo. Porque você tendo alguma coisa que te apoie, alguma coisa que te motive, alguma coisa que seja o seu combustível, você vai chegar onde deseja. Ok? Cara, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos felicidades. Eu espero ter trazido novamente alguma coisa boa para vocês. É isso que eu quero trazer, alguma coisa boa para vocês. Que eu tenha que deixado alguma coisa para vocês. Que eu tenha retirado uma estrelinha minha e devolvido ao mar novamente. É isso que eu quero. E se você gostou, deixa aí o seu like, que gostou. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário também se não gostou. Se não gostou, não entendi nada, deixa o seu comentário, porque me ajuda. Isso me ajuda. Ajuda eu melhorar, ok? Deixa o seu comentário. E se você quiser também, compartilhe para aquele seu amigo, para aquela empresa que você acha que está precisando de ter. Porque isso que eu falei aqui serve para você, pessoa, serve para você, empreendedor, serve para você, visionário, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito aí a participação. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Até mais e nos vemos aí no próximo episódio aí que eu for fazer, ok? Até mais então.